meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, família Comadésima. Hoje, 26 de abril de 2024, nós estamos aqui estreando o primeiro episódio do nosso podcast Comagim, no Estadão de Goiás. Aqui nós teremos muitas novidades, aqui nós teremos muitos conteúdos para você e para todos os nossos telespectadores. E hoje nós vamos estrear com essas duas personagens que são referencial aqui no Estadão de Goiás. Pastor Maurício Lima, vindo ali da cidade de Tucuruí, no estado do Pará, e também o pastor Gilberto Abreu. Para nós é uma alegria muito grande estrear o nosso podcast com essas duas pessoas fantástico. Eles que estão fazendo aqui um trabalho extraordinário. E nós temos aqui muito tempo para dialogar, para conversar. Com certeza eles vão mostrar para você, para mim, para todos nós, as suas experiências no ministério, né? Ele vindo ali da cidade de Tucuruí, pastor Maurício Lima, e nós vamos conversar com ele. Pastor Maurício Lima, a paz do Senhor, para nós é uma alegria muito grande. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e também agradecer por você atender o nosso convite, né? Então, com certeza, nós iremos aprender um pouquinho da sua experiência, né? Aí o povão aí da Comadésima, né? Quer conhecer um pouco da sua história. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Fique à vontade. Paz do Senhor, boa noite a todos. Satisfação em poder estar aqui participando deste podcast. Dizer que para mim é uma satisfação enorme estar aqui nesse primeiro de muitos que certamente Deus vai nos dar outras oportunidades de estarmos aqui dialogando, conversando, trocando experiência. Satisfação em poder ter aqui meu companheiro também, pastor Gilberto Abreu, que é uma satisfação poder estar ao seu lado nesta noite aqui para podermos trocar algumas ideias, alguns assuntos, né? E para mim é uma satisfação poder estar aqui com os irmãos no estado de Goiás, em especial na cidade de Goiânia, juntamente com todos aqueles que têm feito a grande obra do Senhor aqui na Assembleia de Deus Comadésima. E também aqui na minha frente, nosso grande amigo, o pastor Gilberto Abreu, rapaz, esse homem que está vindo ali da cidade de São João do Araguaia, no Pará, né? Seja bem-vindo. Com certeza nós temos alguma coisa para falarmos. A sua experiência vai valer muito na vida daqueles que estão nos assistindo. Fique à vontade. Muito obrigado, Pai do Senhor, meu amigo, companheiro e agora apresentador, né? Jornalista, né? Pastor Aguinaldo, né? Um prazer imenso. Parabenizar de primeira mão logo pelo trabalho, pela iniciativa, né, desse primeiro podcast, que certamente vai ser aí um canal aberto para edificar muitas vidas, né, que é o Comagim, Comadésima, no estado de Goiás. Me alegro aqui, para mim é um prazer imenso conhecer, né, de pouco tempo, pastor Maurício Lima, nosso supervisor da nossa área 62, a qual nós estamos fazendo parte ali no Senador Canedo, né? Bem mais centralizado ali no bairro Jardim das Oliveiras. Estamos por aqui. Nós iremos começar com o nosso pastor Maurício Lima, né? Ele que é o supervisor da área 62, a área 62 que fica localizado no Estadão de Goiás. Ele que é o responsável, né, por esta área. Quem é o pastor Maurício Lima? Pastor Maurício Lima, é o pastor paraense, oriundo da cidade de Marabá. Minha nacionalidade é essa, né? Brasileiro. Mas as minhas origens também são do Maranhão. Os meus pais, pai, mãe, tio, avó, todos são do Maranhão. E nós estamos já há alguns anos vivendo aí entre o Goiás e o Pará, e uma parte de alguns anos que passamos na Europa, fazendo a obra de Deus. O pastor Maurício Lima nasceu de uma família humilde, mas uma família que
quando eu me entendi por gente. Nós já nascemos num lar evangélico, e graças a Deus até hoje, nesses 40 anos de existência, 40 anos de crente, já vai para 41 anos, uma experiência, não vou dizer uma grande experiência, porque eu estou procurando viver essa grande experiência dia por dia com Deus, mas já tenho vivido algumas experiências com o Senhor, e no decorrer desse tempo, o Senhor me deu a felicidade, me concedeu de casar com a missionária Maria, a qual o Senhor também nos confiou o privilégio de sermos pai de 3 filhos, sendo eles a Laura, o Felipe e o Murilo. E moramos atualmente no residencial Orlando de Moraes. Que bênção. Isso mostra uma grande raiz, né, que o senhor tem no seu ministério. Pastor, a convenção Comadésima, como o senhor ingressou, como é a sua raiz na Comadésima, nesta convenção? A convenção Comadésima, para mim, é uma mãe de grandes oportunidades, como o nosso presidente sempre tem dito, né? Mas como fomos criados no estado do Pará, nós somos criados pela Assembleia de Deus Missão. Até então não existiam outras convenções por lá, até na idade de 15 anos. Depois vim para o estado de Goiás, no ano de 98. E aí ingressamos aqui no estado de Goiás, na Assembleia de Deus Madureira, Campo da Fama, e voltamos, ou seja, daqui nós fomos pastorear, abrir alguns trabalhos na Europa, como Bruxelas, Itália, Luxemburgo, Holanda, França, e estivemos por lá por alguns anos, em especial 5 anos. E voltamos para o estado do Pará, daí, dessa trajetória na Europa, e passamos ainda mais 7 anos lá pastoreando algumas igrejas, tendo algumas experiências, e depois desse tempo encerrou-se um ciclo ministerial na Assembleia de Deus de Madureira e começamos um novo ciclo. Fomos bem recebidos na Assembleia de Deus Comadésima, a qual estamos até hoje, e são essas as igrejas que nós permeamos, servimos ao Senhor no decorrer desses anos. Certo. Isso é uma experiência compartilhada. Isso mostra uma qualificação de um bom líder, né? De um bom líder que traz aí consigo um vasto conhecimento no seu ministério. Pastor Maurício Lima, nós estamos aqui no nosso podcast Comagim, e antes de eu entrevistar aqui o pastor Gilberto Abreu, eu gostaria muito que você nos ajudasse a compartilhar o podcast Comagim aqui no estado de Goiás. Quem é o pastor Gilberto Abreu? O pastor Gilberto Abreu é uma mistura aí de um bocado de coisa, né? Muitas experiências aí vividas, né? Os cabelos brancos denotam isso. Sou natural da cidade de Praia Grande, São Paulo, né? De nacionalidade. Mas toda a cultura minha é maranhense, né? É lá do Maranhão, nossa terrinha, né? Terra do Cuxá, terra do coco babaçu e de outras coisas, né, que só se encontram no Maranhão. Não pode falar, pastor, o que o senhor mistura com o coco babaçu? Não pode. Não é crime, e a gente vai passar aqui 1 hora falando só de coisa que mistura com o babaçu, né? Então, assim, pessoal do Maranhão, né, que vai nos ver por aqui, um abraço carinhoso, a paz do Senhor a todos. Antes do senhor ser transferido para cá, para Senador Canedo, o senhor estava onde? São João do Araguaia. Estava pastoreando? Campo Ponta de Pedra. Conte para nós aí um pouquinho dessa experiência aí. Campo Ponta de Pedra, Sim. Experiência fantástica. Uma experiência espetacular ali no Campo Ponta de Pedra, né? Fomos enviados pela nossa convenção, para substituir, né? Pastor Luiz, né? Nosso grande amigo, nosso companheiro, que licenciou por um tempo, e chegamos ali, achamos uma igreja, né, amorosa, uma igreja cuidadosa,
E foi só benção. Pensa um negócio que deu certo. Quantos anos? Né? Lá em Ponta de Pedra, 5 meses. O homem apontou assim, eu achei que era 10, 5 São anos. as experiências, né? Passamos somente 5 meses, mas Deus nos deu muita graça ali naquele lugar, né? Muita sabedoria. Fizemos o que Deus colocou no coração. Uma grande obra foi feita lá, né? Dentro desse pequeno período de tempo de 5 meses, né? E logo a convenção já nos enviou, necessitou de nós aqui, enviou nós aqui para Goiás, né? Estamos aqui numa cidade metropolitana, que é Senador Canedo, coladinho aqui na capital de Goiás, para mais uma vez, né, continuarmos aí fazendo a obra do Senhor. O senhor já conhecia a cidade de Senador Canedo? Estive aqui algum tempo atrás, mas por um pequeno período de tempo, né, como que visita, já há bastante tempo atrás, né, não para viver ou morar, não, somente agora. Pastor Maurício Lima, aí nós estamos sempre intercalando, né, com cada um desses. Rapaz, vou te falar aqui uma coisa. Tem tantas perguntas a fazer para esses homens, né, e a gente até se perde. Daqui a pouco nós vamos fazer umas perguntas para eles. Porque também, né? vigia, rapaz. Vocês vamos vigiam. fazer perguntas também. Vocês vigiam. Mas vamos lá. Pastor Maurício Lima, o senhor aqui na cidade de Goiânia como supervisor, qual a sua experiência e quantos campos, né, o senhor já teve aí sendo apossado pastores presidentes? Olha, a experiência que nós temos já aqui no estado de Goiás tem sido fantástica, né? Já fizemos 1 ano de empossado aqui e em junho nós faremos 1 ano efetivo, né, que nós voltamos ao estado do Pará. E por lá eu ainda fiquei quase 2 meses ainda. Minha mudança veio, demorou um pouco, devido às questões familiares, que era criança, escola, essas coisas. Mas graças a Deus deu tudo certo. E a experiência, ela tem sido assim. O pastor Gilberto, ele falou que passou 5 meses lá na Ponta de Pedra, São João do Araguaia. E o tempo ele nos é muito favorável. Ele nos é muito favorável. Quando nós chegamos com um grande desafio. Já havia alguns trabalhos e esses trabalhos tinham seus desafios também, internos, pessoais, administrativos, como alguns outros ainda têm até o dia de hoje. E viemos, apesar do nossa pouca experiência, não vou dizer de grande experiência, porque quando nós olhamos outros grandes líderes ou grandes líderes, entendemos que a nossa experiência ainda está muito aquém do que precisamos para seguir o ministério. Nós somos crianças, né? Somos crianças, quando nós olhamos aí o nosso presidente, o pastor Raul e tantos outros homens que estão aí, que dão aulas de como fazer, nós estamos aprendendo, né? Mas a experiência que temos é que o Senhor, Ele tem sido bondoso com a nossa convenção, que é representada aqui por alguns campos no estado de Goiás. E nesse 1 ano nós já dobramos praticamente o número de campos, porque nós tínhamos 8 campos, mas 3 deles estavam inativos praticamente. E esses campos foram reativados, né? E recebemos mais alguns outros campos, sendo ele o campo de Iaciara, Anápolis, recentemente Anápolis, Aparecida de Goiânia, reativamos o de Jataí, reativamos o de Goianira, campo 2, praticamente foi reaberto o campo de Nerópolis, porque havia uma grande dificuldade lá e foi praticamente reaberto. Abrimos o campo de Senador Canedo, campo 1, e agora recentemente a convenção enviou o pastor Gilberto para cá, foi aberto o campo 2 em Senador Canedo, e já existia aqui no nosso estado a ADEGIM, no caso é o campo que eu sou presidente, que tinha seus desafios e tem seus desafios até hoje,
com a outra realidade. O Senhor tem sido muito bondoso conosco. Já existiu o campo aqui que é em Goiânia também, Novo Mundo, presidido pelo pastor Eguinaldo Souza. O campo de Goianira, campo 1, Rio Verde 1 e 2, e o campo de Rio Verde, o campo 2, presidido pelo pastor Davi Miranda, ele estava recente também, tinha no máximo 2 meses aí que tinha aberto esse campo. Porém, esqueci aqui de dizer do campo de Bela Vista também, pastor Margarida. Porém, o Senhor foi bondoso, teve outros campos também, outras igrejas que nós recebemos ou que abrimos que não deu certo, que foram 3 desses trabalhos, sendo trabalhos que vieram obreiros de outras igrejas e que nós recebemos, e por uma razão ou outra, eles decidiram não caminhar mais junto conosco. Porém, todavia, nós continuamos firmes no propósito que fomos enviados para cá. O propósito, primeiramente, eu acredito assim, de Deus para as nossas vidas, porque quando eu entendo essa questão de propósito de Deus, eu acredito que Deus ele vai acima das circunstâncias, acima das nossas limitações e até mesmo dos nossos desejos, né? Porque nós estávamos na cidade de Tucuruí já há alguns anos, não apenas os anos em que passamos pastoreando a Comadésima. Então lá nós temos uma realidade, uma estabilidade, tínhamos essa estabilidade, morávamos bem. E a igreja, Comadésima, nossa igreja estava crescendo, templo próprio, tínhamos alguns trabalhos, casa pastoral e construindo. Porém, o nosso presidente precisou de nós aqui, não tínhamos nenhuma pretensão de vir ao estado de Goiás, mas nós servimos a Deus e um propósito, e é por esse propósito que estamos aqui. E por isso eu volto a dizer, Deus tem sido bondoso com a gente. Por que eu digo bondoso? Porque apesar das dificuldades, das lutas, nós recebemos tantos outros obreiros que serão recebidos agora em julho, com certeza em janeiro vai ter uma outra leva de obreiros que serão recebidos, e tem dado certo, o trabalho tem dado certo. Alguns pastores têm se organizado, já começaram a construir. Nós já estamos no processo de fazer a planta da nossa sede. Será um templo que vai comportar uma média de umas 2.000 pessoas, com galeria, centro administrativo. O terreno é muito grande, e correndo atrás de liberação, terraplanagem, organizando, porque ele fica na beira da GO, mas temos outros planos também. Esses planos, ele depende muito da aprovação divina, porque eu aprendi com um pastor, e ele falando, apesar da gente ler muitas vezes o texto bíblico, mas ele falou assim, que me tocou diferente. Ele chegou em Araguaína e ele disse da realidade, dos desafios, e ele diz assim: estamos lá, se o Senhor se agradar de nós e nos der a terra, nós estamos aqui para possuir a terra. Então esse é o caso. O Senhor, acredito nisso, que o Senhor se agradou de nós e resolveu nos abençoar. Essa experiência nos dá uma base para que a gente possa ter terra debaixo dos pés. Mas o crescimento, esse vem de Deus, não das nossas experiências. Pastor Reginaldo, homem de Deus, é ele mesmo. Exatamente. E ele falou de uma maneira extraordinária, pastor Gilberto. E aquilo me tocou o coração. Contabilizando, né, os campos, quantos tens aqui em Goiânia? Na verdade, no estado de Goiás, né? Goiânia nós só somos 2, né? No estado de Goiás. A região metropolitana de Goiânia nós estamos com 2 campos no Senador Canelo, 2 em Goianira, 1 em Nerópolis e outro em Bela Vista e outro em Aparecida de Goiânia. Essa é a região metropolitana de Goiânia. 7 campos. 7 campos. Mas
distante, estamos em Aciara, Brasília, Rio Verde, 1 e 2 e Jataí. Essas são as cidades que nós estamos. E com algumas conversações com alguns obreiros em outras cidades, que depende muito da logística. Abrir trabalhos, ele depende de uma certa logística, porque nós estamos em um estado que com certeza tem muita alma para ser salva, para ganhar para o reino de Deus, mas é um estado que já é uma referência na área do evangelismo ou na área religiosa. Então, por isso, nós precisamos da logística. Essa logística, ela envolve o financeiro, envolve obreiros equilibrados, envolve família, envolve muita coisa. Então, para isso, nós não podemos errar, não podemos dar com a cara na parede e não podemos fazer como os outros fazem. Nós precisamos da nossa forma, da maneira que Deus nos deu, que orientou o nosso presidente, pastor José Alves Cavalcante, e aí a gente vai avançando, rompendo, e o nome do Senhor sendo glorificado. Pastor Maurício, como lidar com esses desafios, vencer, né, esses desafios, porque na verdade não é fácil. São muitos campos, são vários pastores presidentes com naturezas diferentes, são homens de Deus, né? Sim. São homens de Deus, mas porém, uma hora, uma coisa qualquer deixa a desejar, né? Deixa a desejar. E aí, o senhor como supervisor, né? Nosso supervisor. Nossa, agora você falou bonito, nosso supervisor tem que prestar conta, né, com o nosso pastor presidente, pastor José Alves Cavalcante. Com isso eu quero até mandar um abraço para o nosso pastor presidente, pastor José Alves Cavalcante. Está aniversariando hoje. Está aniversariando hoje, Deus abençoe, né, a sua vida. E como lidar com essa situação? O que fazer no momento dessa crise? Na verdade, a área, o supervisor, ele é o braço da convenção na área. Então ele é quem ouve. É o olho do chefe aqui dentro. Quem vê a realidade de cada lugar. E graças a Deus, Deus tem nos dado estratégia e graça diante dessa situação. Por que eu digo isso? É porque cada lugar é uma realidade, né? Nós temos, a exemplo, um dos nossos campos que sempre foi muito prestativo, leal à convenção, leal à área e tudo mais. E ele, por alguma situação, saiu de um aluguel de 600 para 3.600. E aí começou aquela inadimplência, aquela situação toda, porém, ele continua arcando com as despesas, com a logística, com a família, fazendo bons cultos, honrando a nossa convenção, mas quem está lá do outro lado, às vezes não vai entender a realidade do que o obreiro está passando naquela situação, fazendo das tripas coração, como diz o dito popular, para poder honrar o compromisso que fez em nome da nossa igreja, da nossa instituição, a convenção. E eu vejo que cada lugar há a sua realidade, seus desafios. Aqui no estado de Goiás, é um lugar que não é generalizado às cidades. Cada região aqui tem um desafio. Desafio, às vezes, de cultura religiosa, tem a cultura financeira, a cultura do agronegócio, da indústria, das pessoas regiões que são mais em destaque na área de escolaridade, de escolas, né, da educação, que eu quero dizer, faculdades. Então, cada lugar há uma realidade e que às vezes numa cidade você aluga
um ponto comercial para abrir-se um trabalho, vamos supor, por R$ 1.500. Um grande templo e tal, bonito, organizado. Mas em outro, às vezes uma área, vamos dizer que lá nesse de R$ 1.500, seja uma média de 150 metros quadrados. Mas em outro lugar, 50 metros é 3 vezes mais caro do que esse lá. Não é o lugar que é inferior, e sim a cultura e o circular da moeda naquela região, a valorização dos prédios. Então muda-se muito de lugar para lugar. Aqui, graças a Deus, na nossa cidade e região metropolitana, é uma cidade, eu digo assim, que é equilibrada nessa logística. Mas quando se vai para o interior, dependendo do lugar, triplica a questão de valores em prédios. Então, como se lidar com essa situação, com esse desafio, é manter uma postura aí de supervisor, até porque o senhor está sendo o olho, né? O olho do pastor presidente aqui no estado de Goiás, né? Essa questão é o seguinte: sendo esse homem de confiança, vamos dizer assim, essa pessoa que foi depositada pela misericórdia de Deus em nossa pessoa, uma confiança para liderar, para lidar com outros pastores, precisa muito do jogo de cintura. Jogo de cintura que você não lida com menino, você lida com pastores, homens equilibrados, homens que têm um grande desafio, uma história. E o que fazer quando de repente vem uma grande dificuldade, o brilho está passando lá? A gente ouve, ora, o que dá conta de resolver aqui, resolve. O que não dá, a gente comunica ao chefe, nosso presidente, está acontecendo isso, isso e isso, e aí o que fazer? E ele dá o norte, porque quem tem o cajado na mão é ele. Então tudo que ele faz e fala, com certeza vai ter a direção de Deus, porque está na mão dele o cajado. E a gente, se obedecer, vai dar certinho. Você está participando do nosso podcast Como Agir no estado de Goiás. E eu estou entrevistando aqui o pastor Maurício Lima e também o pastor Gilberto Abreu. Eles que têm aí, né, um vasto conhecimento no ministério e também dentro da convenção. Pastor Gilberto Abreu, como é que está aí o projeto, rapaz, do novo trabalho? Dia 20 agora, o senhor foi apossado, né? Exatamente. Foi apossado ali pelo nosso supervisor. E como é que está o projeto? Como é que está a igreja? Primeiramente, precisamos relembrar de que o culto de posse foi uma bênção, né? Foi uma bênção, você estava Fizemos lá, a matéria. Nossos companheiros, foi feita a matéria, foi feita a cobertura, né, pela TV Comadésima, né, que está de parabéns. Foi uma festa excelente, porém o nosso desafio lá é grande, né? Retroceder jamais. Não, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam, né, para a glória do nome do Senhor. Então, assim, é um grande desafio, pastor Ginaldo, pastor Maurício, principalmente se comparando com as outras experiências, né? A gente vem de vários campos, né? De alguns campos, não são muitos, mas já estamos aí um total de 10 igrejas, né? Entre todas, 5 campos, né? Presidindo campos. E por mais que em algumas delas a gente chegue e não tem muita gente ou muitos crentes, né, algumas tem bastante, enfim, a gente encontra alguma coisa feita, né? Você chegou lá e alguma coisa alguém já fez. E o cenário aqui é diferente. Você chega lá, alguém já fez alguma coisa, a gente vai dar continuidade e outras coisas vão se agregando. Mas aqui não, aqui é zero. Um desafio que em partes eu estou achando, né, maravilhoso. Certamente vai agregar valores ao nosso ministério, né? A gente entende isso. Todavia não é fácil, né? A exemplo disso, né, estamos aqui numa conversa franca,
né? E o podcast aqui é para a gente falar sobre experiências, né? Daqui a pouco eu vou entrevistar aqui o Aguinaldo, fazer umas perguntas para ele, fazer umas perguntas aqui para o meu companheiro também. Se prepare aí, essas perguntas são difíceis, né? Mas assim, e naquele dia da festa, eu quero deixar relatado isso aqui que está acontecendo comigo, eu creio que já aconteceu com muitos outros pastores, né, da nossa convenção, enfim. Mas o programa aqui é de experiência, a gente precisa contar, né? Então nós tivemos a festa do sábado, que foi fantástica, foi animada, casa cheia, lotado, né? E aquela festa de crente, né? Festa de crente tem muito glória a Deus, muita aleluia, muita coisa espiritual, e quando termina ainda tem a outra coisa também, né? Que foi bom. Tem os comes e bebe, que foi bom, né, pastor? Isso foi no sábado. E no domingo, nós já tivemos o primeiro culto. Foi. No domingo. Maravilha. E o primeiro culto do domingo, eu considerei a igreja mais fiel até hoje, por onde passei. Estava eu, minha esposa, minhas 2 filhas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem uma igreja mais fiel do que essa? Tem uma igreja mais fiel do que essa? Não tem. A igreja começou em casa, né? Estamos em casa, Família. né? Mas Deus já está trabalhando, né? Deus já está trabalhando, pessoas já estão começando a se achegar, né? Apesar de ter apenas uma semana. Domingo agora nós temos um grande projeto evangelístico, né, na cidade. Já estamos com um trio elétrico já reservado, né, agendado. Vamos para aquele trio elétrico junto com a equipe. Um abraço meu amigo, meu companheiro pastor Ito Barbosa, né, que está abraçando a nossa causa também. Vamos para o trio elétrico, vamos movimentar as águas, vamos evangelizar, vamos falar que a Comadésima já está em Senador Canedo, no Jardim das Oliveiras. E assim o nome do Senhor será glorificado. Então é um desafio, né? É um grande desafio. Uma igreja começa do zero. Me faz aqui lembrar das palavras do nosso presidente, das sábias palavras do nosso presidente. E ele sempre diz isso. Tudo. Uma igreja grande, toda igreja grande um dia ela foi pequena. E uma igreja pequena, um dia ela pode ser grande, né? É verdade. E a gente se agarra com essa palavra do nosso presidente, isso nos dá mais força, mais ânimo. E o melhor de tudo é que a gente sabe que nós estamos debaixo da orientação do Senhor. Quando nós estamos debaixo da certeza, da confiança de que quem nos enviou é o dono da obra, os desafios virão, a gente sabe disso, mas eles serão vencidos. Pastor Maurício, nós sabemos que o campo aí do pastor Gilberto Abreu foi aberto recentemente, é o Caçula, né? É, o Caçulinha. Caçula. E você, o senhor como supervisor, como é que o senhor vê essa obra, né? A qual ele acabou de mencionar que o segundo culto só foi a família. Só foi Olha, a família. pastor, o Caçulinha tem que ter mais cuidado, né, com o Caçula. Como é que o senhor vê essa situação? Caçula tem que ter xodó, com caçula, um ajeitamento, um cuidado especial. Fala aí para os nossos telespectadores, os nossos irmãos comadésimos que estão nos assistindo, né? Eu quero pedir para você que você compartilha. Hoje é o primeiro episódio e nós temos a honra de recebê-lo, essas 2 pessoas, pastores, que aqui estão abrilhantando o nosso podcast. E aí, pastor, como é que o senhor vê essa situação? Eu vejo a fala Coragem, né? de um grande líder. Ele dizia assim, que os sonhos nunca cabem nos desanimados. É forte. E o que eu cheguei lá, É forte. o que eu cheguei lá foi ver uma igreja, né, o prédio, a organização top, muito organizadinho, já tudo nos lugares, um pastor animado, uma família animada, um obreiro que estava se achegando lá já animado também. E a experiência que temos de dizer sobre isso, essa pergunta, é que muitas vezes fomos enviados pelos nossos pastores para lugares que às vezes não tinha nem quem estava nos esperando, né? Não teve uma grande festa, uma janta depois do culto de posse, mas tinha ali um projeto de Deus.
E às vezes fomos para lugar que tinha 3 pessoas, que tinha 15. Então não é a quantidade de pessoas que vai fazer o projeto de Deus prosperar, e sim o projeto de Deus, a chamada de Deus na vida do obreiro. Porque já foi bem falado que quando abrimos um trabalho, naquele primeiro dia foi, às vezes, o supervisor, alguns amigos, banda, aquela coisa. No próximo culto, o pastor Gilberto acabou de dizer o que é a realidade, que vai estar quem de fato é dali. E a partir dali, cabe àquela família, aquelas pessoas que estão ali, evangelizar, primeiro, com um exemplo de vida, né? O sábio ainda disse, pregue a palavra, se necessário for, fale. Então o primeiro exemplo é o de vida. E nunca ser desanimado, porque apesar de que um dia pode estar só a família, mas vai ter um dia que a família vai estar só sentada ouvindo, porque Deus vai enviar obreiros, crentes, crianças, jovens, adolescentes. E a melhor experiência que o obreiro pode ter é chegar num lugar e quando ele sai dali, ele diz, eu comecei aqui assim e Deus nos fez prosperar, Deus nos fez assim. E isso é que é a melhor coisa, porque quando nós pegamos a história de alguém para dar continuidade, é uma realidade. Agora, quando nós acreditamos no potencial que Deus nos entregou, que eu acredito que é isso que o pastor Gilberto está vivendo e viverá, acreditando no potencial de Deus na vida dele, acreditando que ele tem uma esposa que está ao lado dele para o que der e vier. Porque o obreiro, assim, com a esposa desanimada, ele pode estar radiante de felicidade, de alegria, mas se a mulher começar a puxar para o outro lado, começar a desanimar o obreiro, ele desanima logo. Então, o que mais nos anima, claro, é uma série de fatores, né? Primeiramente, é chamar de Deus, ver o que está acontecendo, mas acima de tudo, a nossa família. Quando a nossa família está motivada, nós vamos, nem que a gente vá para lá e faz um culto, um canto, tu prega e Deus vai fazer. Foi o que aconteceu domingo. Tá vendo? Olha, todo mundo animado. Eu já assumi uma igreja, né, que foi realmente só eu e minha família, né? Mas uma das coisas que eu tinha no meu coração é a convicção da chamada, né? E isso que o senhor está passando, né? Que o senhor está passando é uma experiência própria. Sim. É aquilo que você vai contar lá na frente. Agora imagine como você se sentiu. Como você se sentiu em um grande culto que outrora tinha aproximadamente quase 200 pessoas e agora só com 4 pessoas. Como é que você viu isso aí? Como é que você se sentiu? Como eu falei, é algo que vai agregar, no seu ministério. Ao ministério. No seu currículo. A gente tem muitas coisas a contar. Essa a gente não tinha, né? Essa agora tá no currículo. Isso aí, na com história. certeza vai servir de exemplo para muitos pastores, né, pastor? Exatamente. Estamos aqui ao lado, por exemplo, do pastor Maurício, né? E ele tem muita experiência. E essa vivência, essa troca de experiência, ela fortalece a vida de outro companheiro, né? A gente pode, de repente, vou criar a situação daqui mais alguns anos, né? Deus certamente abençoará essa igreja que hoje é pequena, tornar-se-á uma grande igreja, e a gente às vezes vai encontrar dentro da nossa caminhada um outro companheiro, um outro obreiro, um outro pastor, que possivelmente irá viver uma situação parecida. E nessa hora a gente tem algo para dizer. Meu amigo, se anime, tenha fé, acredite, né? Não falo por falar, mas falo por uma experiência própria, né? Um dia foi assim, mas hoje é assim. Então, eu mesmo diante de toda essa adversidade, né? Como já disse, não é fácil, é um grande desafio, mas eu quero confessar aqui, né? A público aqui no podcast,
que nós estamos animados. Pastor Maurício Lima, nós estamos quase chegando ao final do nosso podcast. Nós temos muito mesmo que compartilhar, né, essas ideias, essas experiências. Quantas comadésimas existem, né, aí no Brasil inteiro, que está agora nos assistindo e está acatando a sua experiência como supervisor, a sua experiência, né, como pastor recém-possado, passando esse momento. Mas a visão é grande. Olha o que ele está fazendo, né? Já está projetando para domingo fazer uma grande caminhada, ou carreata, né? O trio elétrico. Isso vai movimentar aquele setor, Jardim das Oliveiras. Pastor Maurício Lima, vamos falar um pouquinho da nossa sede? Bora. Né? Vamos falar um pouquinho da nossa sede. Eu acredito que os nossos telespectadores não conhecem a Comadésima aqui no estado de Goiás. Você está diante da presença do grande homem de Deus, pastor Maurício Lima, que é o supervisor da área 62. Pastor, conta para nós aí um pouquinho dessa sede, né? Dessa sede, como é que está ela, está em andamento, está em construção. Fala para nós aí, nossos telespectadores. Rapaz, a nossa igreja sede do campo e da área, né? Ela é sede 2 vezes. E ela está avançando. Nós tínhamos 9 crentes na nossa igreja sede. Tínhamos uma congregação. A congregação bem organizada e tal. Mas a sede era uma igreja bem pequenininha, bonita, por sinal, bem organizadinha, mas precisava de uma repaginada, né? Essa repaginada inclui comprar poltronas, porque nós precisamos de comprar as poltronas do púlpito, som, cadeiras, praticamente reiniciar um outro trabalho. E aí houve a necessidade de nós estarmos mudando dentro do mesmo bairro, mesmo setor, que é Orlando de Moraes. Nós encontramos um galpão e este galpão nós reformamos, passou por uma reforma, forro, púlpito. Aí foi onde nós compramos as cadeiras, já está todo o material para ser feito, a sala das crianças. E só falta executar o trabalho, não temos nenhuma ausência de nada lá para executar essa sala das crianças, porque é um trabalho que precisa ser direcionado, precisa de ter a nossa atenção, é o trabalho infantil. Claro que tem outros departamentos, mas o trabalho infantil precisa de uma atenção, infantil e jovens. Outras pessoas precisam, mas já têm uma cabeça mais formada, nós precisamos de trabalhar mais equilibrado. Porém, devido a essas mudanças de local, Deus nos deu um crescimento. Foram chegando pessoas, pastores, obreiros, e abrimos outros trabalhos. Hoje nós estamos já com 5 congregações, todas elas funcionando, sendo autossuficiente. E dentro de um ano, eu ainda entendo que, por isso é que eu digo aqui que Deus tem sido bondoso conosco, apesar de nós termos tido 2 trabalhos descendentes do nosso meio, que também eram trabalhos que eram congregações para se estruturar e se tornar campos. Então, um obreiro chega na nossa igreja e se ele tem chamada, eu simplesmente libero para começar um trabalho, um ponto de culto, uma congregação, compro o som, cadeira, envio porque eu acredito que isso é o que precisa. Nós estamos com 3 projetos ainda para esse ano. Esses projetos já estão bem encaminhados, que são projetos no Morado do Sol, Guanabara e ali na região Triunfo, divisa de Goianira com Goiânia. Então esses trabalhos estão dependendo mais da logística. Alguns materiais nós já temos, olhei sala nessas regiões, terrenos, e alguém pode perguntar assim: há condição de comprar, de fazer? Nem para ver a primeira mudança que aconteceu, não tínhamos condições, nós não tínhamos receita, nós não tínhamos
a logística para se montar uma igreja não se tinha ali, né? Nós tínhamos um pastor anterior a mim, não quero aqui estar queimando nem falando, mas ele tinha uma necessidade e o prédio da igreja era dele. E quando ele foi embora, então a igreja voltou. Estaca zero. Em alguns quesitos, a estaca zero para reiniciar um trabalho, praticamente. Então nós temos lá um pastor, o vice-pastor, o primeiro vice-pastor, que é o pastor Fernando. É um homem de Deus. Foi onde eu atribuo assim, o crescimento também a ele. Por quê? Porque ele não é aquele pastor de sair, visitar o campo, de estar mais presente na área externa. Mas no interno, na igreja sede, ele é uma pessoa que o povo ama, gosta, ele traz um bom ensino, cuida de todo mundo, se precisar de visitar, ele visita. Então isso é muito importante para o pastor. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Fernando, pela vida dos pastores que estão lá, das missionárias, dos líderes de uma forma geral. E nós temos sim um desafio. Qual é o desafio? O desafio é de começarmos agora. Na verdade, a sede ela tem o terreno próprio. Tem, né? O terreno próprio. De 500, quase 600 metros quadrados o terreno, bem localizado, na beira da Jó, espaço para estacionamento, Maravilha. Uma área abençoada. Porém, nós estávamos colocando, primeiro passamos por uma reforma que nós gastamos uma média aí, nós gastamos assim, entre aspas, né? Por que eu digo entre aspas? Porque o dono do prédio, onde funciona hoje a igreja sede, ele entrou com a parte do material, do forro, que é muito grande lá, ou seja, é grande, e nós entramos com a mão de obra, mas teve tantas outras coisas como tinta, o piso, o altar, iluminação, parte elétrica, tudo isso foi nós. Então, juntando tudo, foi uma média de uns 30 mil. E eu perguntei aqui, na minha fala, fiz uma pergunta em aberto, e não tínhamos condições nem sequer dessa mudança. Mas Deus foi tão bom, e quando nós encerramos a reforma, a organização, tudo, nós não estávamos devendo. Deus foi maravilhoso e nós conseguimos em um tempo recorde. Depois que nós fizemos essa reforma, nós passamos para a área, aí organizar as questões dos obreiros, das inadimplências, do recebimento de obreiros, de ver a questão estatutária, de prédio, patrimônio, toda essa situação, fazendo levantamento, e estamos ainda nesse processo, que ainda não concluímos esse trabalho, para que possamos organizar toda a nossa área. A nossa sede, né, tem um terreno próprio, né, pastor? Tem um terreno próprio. Um terreno que é importante dizer que ele foi adquirido pelo pastor Ignaldo Abreu, e aí depois a convenção interviu na questão de assumir a responsabilidade, e hoje esse terreno é uma dádiva de Deus para nós, devido à localização, apesar de ser um local, uma região distante, mas é uma região em ascensão, que está crescendo muito, que tem muitos condomínios, terrenos, é uma região super valorizada. Qualquer terreninho lá na ponta de rua é 100 e tantos mil, 150, 120. Como é que está o projeto para a construção? O projeto da construção, nós estamos já conversando com o arquiteto, passamos toda a informação do que a gente quer para ela. Ela já está elaborando o projeto, já conseguimos junto ao vereador Novandi, também porque depois disso nós precisamos da liberação da prefeitura, de toda uma parte burocrática para começarmos esse projeto. Então o projeto já está em andamento em todas as esferas da jurisdição aqui da nossa cidade. Você está participando conosco aqui pela TV Comadésima, o nosso primeiro episódio
do podcast Comagim, aqui no estado de Goiás. E nós estamos compartilhando algumas experiências com o pastor Maurício Lima e também o pastor Gilberto Abreu. Eu gostaria muito que você sempre nos ajudasse, né? Entrasse aí na TV Comadésima, aqui no estado de Goiás, se inscrevesse em nosso canal, deixasse o seu like, comentasse. Com certeza isso irá nos fortalecer a cada dia, até porque a gente está pensando investir maciço, né, para trazer a melhor sintonia para todos os nossos telespectadores, seja ela em áudio, seja ela em vídeo, e também pessoas como estes homens que estão aqui na minha frente, experiente no ministério. Pastor Maurício Lima, eu já tive aqui algumas interrogações a respeito da Comadésima, né? O senhor, como representante da Comadésima, representante aí do nosso pastor presidente, e a interrogação sempre é essa: como fazer para ingressar na Comadésima? Sabe, tem obreiros que me perguntam, que me conhecem, né? A Comadésima, ela é uma instituição muito séria, porém uma mãe acolhedora àqueles que entendem que a convenção ela não é apenas uma instituição, mas um colegiado de obreiros, junto com o seu líder, a sua mesa diretora, a sua mesa de apoio, conselho ministerial, conselho eclesiástico, todo um conjunto e uma estrutura para receber esses obreiros. E como ingressar, como é a sua pergunta? É simples. Primeiro tem que ter chamado de Deus. É a primeira coisa que o obreiro tem que ter. Essa convicção, né, pastor? Ter a convicção. Porque tem muita gente que ele não é convicto, ele é iludido. Ele não tem uma chamada, não é porque ele não tem uma chamada exatamente, mas ele nem sequer se deu conta da responsabilidade que é ser um obreiro. Porque quando nós olhamos aos requisitos de um obreiro, aí você observa que muitos, se passassem numa peneira, alguns podem cair, mas outros se superam e são pedras preciosas dentro desse crivo, que é feito através da palavra de Deus. E a nossa convenção usa o crivo da palavra de Deus para fazer essa seleção também, para receber esses obreiros. Seleção em que sentido? Não é selecionar quem é recebido e quem não é recebido, quem tem chamado e quem não tem chamado. Porque, primeiro, o chamado de Deus, nós precisamos de receber ele individual. Segundo, Deus usa os nossos líderes para fazer esse reconhecimento. Porque eu não posso chegar e dizer: eu sou pastor Maurício, eu sou um presbítero fulano de tal, eu agora era um presbítero, agora eu quero ser um evangelista, fui no monte, como alguns fazem aí, se consagram por conta própria lá. Não é bem assim. Eu tenho que ter o chamado, e Deus também precisa de usar alguém para reconhecer esse chamado na minha vida. Então a nossa convenção é aquela que faz o reconhecimento dos obreiros, o chamado, e documenta esses obreiros junto a uma instituição séria, que é a nossa convenção. Ingressando assim esses obreiros no ministério, né, para ingressar esses obreiros no ministério, eles precisam no mínimo de coisas básicas, né? Ter uma boa reputação, ser obreiros fiéis nas suas contribuições, mesmo porque essa contribuição que a nossa igreja sai na frente, ela não é melhor do que as outras, mas o projeto que a igreja tem, a convenção tem, ela sai na frente das outras. Por quê? A grande maioria das convenções, nossas irmãs, elas têm um projeto social, um projeto de igrejas, um projeto evangelístico, e a nossa igreja, a nossa convenção, ela dá um respaldo para o obreiro. Em que sentido? Quando você dizima lá na nossa convenção, você é um evangelista, você dizima no campo que você está lotado, você trabalha. Aquele dízimo, vamos fazer uma comparação assim, que você tem um dízimo de R$1.000. Desses R$1.000, 30% do seu
dízimo, que vai dar 300, vai para um fundo de garantia lá na nossa convenção. Se você se acidentar, machucar, ficar inválido, você recebe esse dízimo, 30% desse, não é o dízimo na totalidade, mas o 30% deste valor você recebe ele mais um seguro. Está assegurado. Você está assegurado. Se você falecer, não sei se eu posso falar isso aqui, porque de repente pode ter alguma irmã que vai querer falecer os maridos. Eita, Glória. Falecê-lo, como diz a... Mas se o obreiro vier a falecer, a esposa recebe esse seguro, essa previdência, aliás, e mais o seguro. Mas pastor Maurício, mas isso também vale para o obreiro também, né? Vale. E vice-versa, né? Então, também tem isso, viu? As esposas se acalmem aí. Pastor Maurício, ou seja, é uma mãe. É uma mãe que ampara aí. E dá um lema que eu acho extraordinário mesmo, na vida do nosso presidente. Ele diz que ele trabalha com crente, pastor crente. Porque tem pastor desviado, né? Mas pastor crente, o que é? Por exemplo, nós estamos aqui a 1.700 quilômetros do nosso presidente. A média. 1.500, né? 1.500. 1.500. 1.700 é para Tucuruí, onde eu morava. Quase 1.800. E ele te envia, como enviou a mim, enviou o pastor Gilberto, para representar a nossa convenção, fazer a obra de Deus e tal. Ele não liga para saber se você está andando certinho, não manda um conselho fiscal, embora ele possa fazer isso. Mas ele confia, porque ele está acreditando que você é homem de Deus. Homem de Deus, que você é crente. Tem um caráter. Né? Tem um caráter. Aí ele confia, e aí cabe a cada um de nós corresponder a essa confiança, né? Essa confiança. E outros não são assim. Outros envia, mas fica no pé, exigindo isso, exigindo aquilo. Por isso quem trabalha com mais liberdade, trabalha com mais equilíbrio, e acaba que a gente procura ser fiel ainda mais porque alguém está confiando na gente, o nosso presidente, a nossa convenção. Pastor Gilberto Abreu, vamos falar? Vamos falar nós dois agora? Vamos falar nós dois. Pastor Gilberto Abreu, rapaz, quanto tempo o senhor está na convenção? Quanto tempo o senhor está na Comadésima? Você se sente um filho amparado pela Comadésima? Filho na Comadésima, né? Comadésima é nossa mãe, né? E a gente já está na Comadésima desde 2019. Já tem um bom tempo. Um bom tempo, não é um longo tempo, né? Se comparando com outros companheiros que já estão na Comadésima aí há muito tempo. Todavia, já é tempo suficiente para a gente saber quem é a Comadésima, né? Então, a Comadésima, como já disse o nosso supervisor, é uma igreja acolhedora, né? E foi a convenção que enviou o senhor para Senador Canedo, né? A convenção nos enviou para aqui, como também nos enviou para outros campos, né? Uhum. Confiando no obreiro. E pela misericórdia de Deus a gente tem correspondido a essa confiança, né? A gente tem correspondido a essa confiança. Então a Comadésima é a casa onde a gente se sente bem, né? A gente se sente amparado, né? O pastor Maurício já falou aqui de alguns requisitos, né, da Comadésima, mas tem muitos outros mais ainda, né? É uma convenção, como já fora dito, acolhedora, é a convenção que mais cresce, né, no nosso país, é a convenção que está em todos os estados da nossa federação e em alguns países também. Então, tendo uma convenção com essa envergadura, né, isso nos dá respaldo, né, para a gente trabalhar, como diz assim, né, mais ainda com o pé no chão, firme, né? Essa é a verdade. Pastor Maurício Lima, está em quantos estados? Na verdade, nós estamos em 26 estados. 26? Falta no E o Distrito Federal? Não falta, porque há poucos dias, já uns 2 meses, já vai para 2 meses, nós recebemos um trabalho em Brasília,
muito bem localizado, estruturado, e já estávamos com o projeto de abrir em Brasília, trabalho de Brasília. E caiu no coração do pastor Antônio Gomes, que o nome dele é Antônio Gomes Cavalcante, e ele entregou o trabalho do Rio Verde, trabalho muito bom, igreja muito bonita, igreja acolhedora, onde está o pastor Bento. E o pastor Bento está fazendo trabalho. Ele pegou, o pastor Antônio pegou as coisas dele, foi para Brasília, está arrumando a questão da casa, e fomos para a convenção, e lá Deus usou o pastor José Cardoso, que fez o contato com alguém lá, um outro pastor. Certo é que recebemos um trabalho já em Brasília, onde está o pastor Antônio, porque recebemos o trabalho e o pastor que estava à frente do trabalho foi jubilado, era o pedido dele que enviasse o obreiro, e o obreiro já estava lá. Quando Deus encaminha a coisa, dá tudo certo. O pastor já estava lá, que ia abrir uma igreja, só recebeu a igreja, e deu tudo certo. Então, nós estamos em todos os estados brasileiros, e eu quero dizer que o privilégio que Deus me deu de poder participar dessa história que faltava Brasília, e Deus nos deu a honra, junto ao pastor José Cardoso, de receber o trabalho de Brasília e fazer a posse do pastor Antônio Cavalcante como pastor do DF. Ou seja, a Comadésima então se alastrou no Brasil inteiro. É a igreja, a convenção ligada à CGADB, que está em todos os estados brasileiros, e é a única, por assim dizer, e graças a Deus, a desenvoltura da equipe que ladeia o nosso presidente, os obreiros que Deus tem enviado para a Comadésima, e também a cabeça pensante, o homem chamado por Deus, chamado pastor José Alves Cavalcante, que há 20 anos precisamente, e alguns meses agora já está para completar 21 anos, está à frente da nossa convenção, que cresce graças a Deus e, repito, ao nosso presidente, porque não adianta ter só um projeto de Deus, um chamado de Deus. Tem que ter alguém com ousadia, com graça, com coragem, que vença os obstáculos, que vença os desafios, e que às vezes e por vezes coloca até a cabeça a prêmio por causa da nossa convenção. Então ele tem feito um grande trabalho, um grande líder, simples, comedor de copa baçu com outros misturas. Já vai falar mistura lá. As misturas. Não pode dizer. Não pode dizer. Mas o peixe pode. Só peixe. Olha, pastor Maurício Lima, estou muito feliz, né, pela participação de vocês. E lembrando até que tem agora a convenção, né, pastor? Tem, em julho. Em julho, qual é a data? As inscrições já estão abertas. Já estão abertas as inscrições. Vai se encerrar dia 24 de maio. E as inscrições estão no valor de R$200 por pessoa. Vai ser em qual cidade? Vai ser na cidade de Imperatriz. Imperatriz. Então será do dia 24 ao dia 27 de julho do corrente mês, ou do corrente ano. E com certeza será uma vez mais uma bênção, como Deus tem sempre nos agraciado, com as plenárias, as palavras que são proferidas ali. Deus tem usado grandes homens de Deus nas suas simplicidades. Não é um trabalho que é feito uma grande divulgação, uma mídia em cima de pregadores e cantores. E quando nós chegamos lá, tem sempre alguém extraordinário, servo de Deus, que fala extraordinariamente bem acerca das profecias, das palavras, acerca do ensinamento da palavra de Deus. Sobretudo nosso presidente, que sempre tem dado uma aula de administração e de conhecimento vasto. Ele sim, podemos dizer que tem um vasto conhecimento e experiência acerca da obra de Deus, devido o seu sofrimento, as suas experiências de abrir campo, de pastorear, de fazer uma convenção como a nossa crescer
E por isso eu dou graças a Deus e convido aos obreiros para estarem lá, aqueles que ainda não são filiados à convenção. Temos um prazo de inscrição e dessa vez, das outras vezes nós espichamos um pouquinho, e dessa vez eu não vou correr atrás dessa questão de prolongação, de tudo mais, dá um desgaste muito grande. Então nós temos até o dia 24 de maio para fazermos as inscrições e posterior a isso mais alguns dias para fazer, para receber a documentação dos que vão ser recebidos e consagrados. Os que vão ser recebidos tem todo um critério, uma documentação a ser preenchida e mandar a proposta desses obreiros a tempo para que possa ser analisado pela nossa mesa, pelo Conselho de Ministros, e aí assim havendo o recebimento e consagração daqueles que serão consagrados e o recebimento daqueles que serão recebidos. Está dado o recado. Estamos chegando o final desse episódio do nosso podcast Comagim aqui no estado de Goiás. E eu quero aqui agradecer de coração, né, meus amigos, meu supervisor, né, pastor Maurício Lima e também o pastor Gilberto Abreu. Pastor Maurício Lima, assim como o pastor Gilberto Abreu, muito obrigado por vocês abrilhantar o primeiro podcast, né, da Comadésima aqui no estado de Goiás. Muito obrigado mesmo, com certeza vocês estão deixando aí um legado muito bom. Muitos pastores estão assistindo essas experiências, até eu me fortaleci, ó. Deus abençoe, pastor. Eu gostaria que o senhor olhasse aí para a câmera, para a sua câmera, e deixasse aí uma palavra de grande incentivo para pastores, supervisores, né? Bom, o incentivo que eu dou nesse momento aqui, né? Não sei qual é o horário que você vai assistir. De repente você pode estar assistindo de manhã, tarde, noite, madrugada, mas o incentivo que eu lhes dou é dizer que nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Os obstáculos tem, mas Deus nos deu 2 pernas, 2 braços. As pernas para andar, quando precisar, correr quando precisar, mas também uma promessa de Deus, que aqueles que esperam no Senhor correrão e não se fadigarão. E aí depois voarão com asas como de águia. Nós estamos comissionados a pregarmos o Evangelho, renunciar muitas das vezes a nossa caminha quente, o sofá confortável, às vezes o ciclo de amizade que temos, às vezes a família, os parentes, para ir em uma missão, em determinado lugar que o nosso Deus nos orientar através da nossa liderança. E isso é uma recompensa, não é em vão. Todo o nosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Essa aí é a palavra do nosso pastor, né, supervisor da área 62. E com certeza, né, um que foi empossado agora tem uma experiência aí, tem uma palavra de incentivo também ao teu coração, que é o pastor Gilberto Abreu. E com ele nós vamos encerrar o nosso podcast e agradecer a todos vocês que participaram e ficaram conosco até agora. Lembrando que na próxima sexta-feira nós estaremos com mais 2 convidados aqui sendo entrevistado e falando de coisas boas. Pastor Gilberto Abreu. Pastor Maurício, meu supervisor, nosso supervisor, né? Pastor Aguinaldo, telespectadores, para mim é mais uma no currículo, né? Participar do primeiro podcast, né, da Comagim, que certamente vai ser aí algo fantástico. E é um privilégio, uma honra. E você que está começando, né? Está começando a caminhada também. Ou talvez você que já está na caminhada há longo tempo e de repente se depara com situações e com cenários dessa natureza, né? Ou seja, são novas experiências. E eu quero fazer das palavras do nosso companheiro, né, do pastor Maurício, nosso supervisor, também as minhas palavras. Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles
que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na minha vida, e Ele vai cumprir esse propósito. Aproveitar o ensejo aqui e agradecer a Deus pela vida do pastor Ignaldo Souza, que tem feito um grande trabalho aqui no Jardim Novo Mundo, que é um dos grandes setores aqui em Goiânia. Uma igreja organizada, uma igreja que cresce, uma equipe de louvor extraordinária. Louvar a Deus pela vida de cada pastor aqui da nossa área Minha Cris. Cada membro, cada congregado, todo lugar que nós vamos somos bem recebidos. Por que somos bem recebidos? Porque o nome da nossa convenção é leve. Deus abençoe a todos. Até a próxima. TV Comadésima, a TV sem fronteiras. Deus abençoe.